Fala pessoal, sejam bem-vindos aí a mais uma videoaula de Direito Administrativo. Hoje, depois de nós já termos visto como funciona a organização administrativa e ter explicado o que é administração direta, o que é administração indireta, a partir dessa videoaula a gente vai começar a ver as pessoas jurídicas que fazem parte da administração pública indireta. E a primeira que nós vamos ver são as autarquias. Vamos lá. Bom, antes de falar das autarquias, eu coloquei aqui alguns princípios da administração indireta que são reconhecidos doutrinariamente, só para a gente ver tudo mesmo que tinha para ver de administração indireta. Bom, primeiro, o princípio da reserva legal, que é bem o dispositivo lá que diz que a lei vai criar autarquias e autorizar a criação de empresa pública, sociedade de economia mista e fundação pública, e nesse último caso, devendo haver lei complementar que regule sobre a sua área de atuação. O princípio da especialidade ele também está bem conexo com esse. Você vai precisar que a lei diga exatamente o que aquela pessoa jurídica vai fazer, em qual área ela vai atuar. Por exemplo, o Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, ele vai estar trabalhando somente com a concessão do seguro social, da previdência, enfim, você sabe o que aquela, no caso essa autarquia vai fazer, ou com base na norma que institui a Petrobras, você sabe que ela vai trabalhar com a questão de petróleo, gás, não sei direito, mas em resumo é isso, tá? Você tem que saber o que essa pessoa jurídica vai fazer certinho, não vai ser, vamos criar uma autarquia aí para regular coisas em geral que ela achar importante. Não, vai ter uma especialidade. E controle, conjunto de meios através dos quais pode ser exercida a função de natureza fiscalizatória sobre determinado órgão ou pessoa administrativa. Toda pessoa integrante da administração indireta é submetida a controle pela administração direta. Então, assim, as pessoas jurídicas da administração indireta, elas possuem autonomia. Porém, elas estão sempre sujeitas ao controle da administração direta, qual seja a União, Estado, Distrito Federal e municípios, que são os entes que vão estar criando essas pessoas jurídicas, sejam elas de direito privado ou de direito público, como é o caso das autarquias que nós vamos ver agora. Não é uma hierarquia, é uma questão de controle. Bom, autarquias. Vou aumentar um pouco minha câmera e vou diminuindo ela daí com base no que estiver tapando de espaço aqui. Bom, lembrando, todos os conceitos são do livro de José Carvalho Filho. Eventualmente eu pego uma coisa ou outra de algumas videoaulas que eu assisto antes de preparar os slides. Eu sempre tento colocar o que eu achei mais importante no livro e o que eu percebo que sempre é falado e que não pode ser deixado de fora. Bom, primeiro conceito, né? Pessoa jurídica de direito público, integrante da administração indireta, criada por lei, não a autorização dela, não é por lei, como é o caso das empresas de sociedade de economia mista, ela é diretamente criada por lei para desempenhar funções que, despidas de caráter econômico, sejam próprias e típicas do Estado. Ela não tem finalidade lucrativa, ela vai estar exercendo uma função típica do Estado. O Estado, quando cria autarquias, visa atribuir-lhes algumas funções que merecem ser executadas de forma descentralizada, assim como todas as pessoas da administração indireta. Daí não poderem criar regras jurídicas de auto-organização, nem terem capacidade política. Sua função é meramente administrativa. Entra naquela questão da administração indireta, terem entes administrativos e a administração direta serem entes políticos, da função organizacional deles, dos poderes, enfim. Bom, o livro do José Carvalho Filho, quando trata das autarquias, ele começa com essas denominações. Eventualmente, em algumas videoaulas, vocês podem ver a autarquia territorial junta lá com a autarquia comum em regime especial, mas eu achei melhor deixar ela aqui. Vou explicar por quê. A autarquia territorial é um desmembramento geográfico em certos países, aos quais o poder central outorga algumas prerrogativas de ordem política e administrativa, permitindo-lhes uma relativa liberdade de ação. Não fazem parte da administração indireta. Um exemplo que ele cita que seria reconhecido como autarquia territorial são os territórios, mas a gente não tem nenhum no Brasil, então não existe e não faz parte da administração indireta. Até por isso coloquei que não é muito relevante, digamos assim.
E autarquia institucional, que é um conceito amplo que vai estar abarcando as autarquias em regime comum, em regime especial, fundação autárquica, associação, a gente vai ver tudo. A autarquia institucional, pessoas jurídicas criadas pelo Estado para se desincumbirem de tarefas para as quais a lei as destinou, meras pessoas administrativas que devem se limitar a perseguir os objetivos impostos, fazem parte da administração indireta. Isso aqui é o conceito de autarquia em geral, coloquei porque vai que cai em alguma prova, vocês veem em livro, enfim. Mas a autarquia institucional, desse conceito que ele coloca, abarca as modalidades de autarquia que a gente vai ver ainda. Coloquei alguns exemplos ali só para dar uma contextualizada. Personalidade jurídica. Em resumo, é pessoa jurídica de direito público. Eu coloquei isso aqui para vocês terem uma noção de onde está no ordenamento jurídico. O que mais importa é Código Civil, né, artigo 41, inciso 4º, é pessoa jurídica de direito público. Antes, nesse decreto de 1943, ela já tinha aqui o conceito enquanto pessoa jurídica com personalidade de direito público. Esse decreto de 1967, José Carvalho Filho disse que ele é um pouco criticado por não ter sido muito claro aqui, quando fala que é um serviço autônomo, com personalidade jurídica e seita próprios, não definiu claramente, mas o que importa é que a pessoa de direito público. Criação e extinção sempre vai se dar por lei, né? Até reforçando lá o princípio da reserva legal e da especialidade, que também está bem ligado a ele. A lei vai ser sempre de iniciativa a criação de autarquias do chefe do Poder Executivo. Daí, pelo princípio da simetria, varia, né, presidente da República, governador de estado e prefeito. Por quê? Qual que é a justificativa para que a competência seja privativa do chefe do executivo? Artigo 61, parágrafo 1º, a linha E. Competência privativa do chefe do executivo, a criação e extinção de ministérios e órgãos da administração pública, observado exposto no artigo 84, inciso 6º, que não vem ao caso agora. O motivo disso é uma interpretação lógica, porque o texto faz referência aos ministérios e as autarquias estão sempre submetidas a eles. E também o conceito de órgãos, que aqui está em sentido amplo, abarcando não só órgãos em sentido estrito, que são aqueles da teoria do Otto Gieck, que a gente já viu, como também as pessoas jurídicas que fazem parte da administração. O objeto é a atividade típica da administração pública, por isso que a gente não vai ter autarquia exercendo atividade com finalidade lucrativa. Classificação. Eu coloquei essa classificação antes da gente analisar certinho ali os tipos que eu coloquei lá embaixo. Eu já vou adiantar. A forma que eu coloquei ali, tipos, comum, regime especial, fundação autárquica e associações públicas, foi uma forma que eu achei mais fácil de organizar para a gente entender tudo o que precisa, assim, do básico, né, de autarquias. Tinha muito livro e videoaula que às vezes se embaralhava e colocava sem muita coerência, sabe, meio largado, e daí ficava, qual que é a relação do especial com o comum, fundação autárquica é uma autarquia ou não é, e ficava assim, sabe, então coloquei dessa forma porque eu achei mais fácil para entender. Classificação, tirei do livro do José Carvalho Filho, tirando essa dos tipos, que foi eu que fiz. Nível federativo, ela pode ser lá reforçando o princípio da simetria, nível federal, estadual, municipal. Um ponto importante aqui, jamais vai poder existir uma autarquia de interesse comum entre estados. A STF entendeu que isso geraria uma vinculação administrativa plurima, né? Plural, que não condiz com a natureza das autarquias. Só para fins aí de conhecimento jurisprudencial. Objeto varia dentro do espectro de atividades típicas do Estado. Podem ser... Aqui uma crítica, assim, entre aspas, né? Mas fica fácil para lembrar também a variedade que as autarquias podem ter. A nossa Constituição Federal, ela é uma Constituição dirigente. Ela direciona, diz muitas coisas que o Estado deve fazer para prestar à população. E é uma quantidade absurda, assim, de funções do Estado e competências, então vai variar muito, desde questões assistenciais, previdenciárias, culturais, profissionais, administrativos de controle, enfim,
São vários tipos de autarquia, eu não vou entrar e explicar certinho aqui cada um, que a gente vai perder muito tempo, mas é mais para fim de visualização das autarquias, tá? Elas vão variar bastante, porque o Estado varia muito das funções dele, por termos uma Constituição dirigente. Então é normal ter autarquias que tratem de diferentes termos, enfim. Patrimônio, por serem pessoas jurídicas de direito público, os bens delas são considerados bens públicos. Artigo 98 do Código Civil. Isso aqui é importante porque vai aplicar regras como a da impenhorabilidade, imprescritibilidade, alguns regulamentos específicos para alienação dos bens, vedação ao uso capião, enfim. Daí os tipos comum, especial, fundação autárquica e sucessões que a gente vai ver agora. Mas, a princípio, autarquia é isso aqui que vocês já visualizaram. São entidades que vão exercer atividades típicas de Estado, sem finalidade lucrativa, e essas atividades típicas, em razão do Estado brasileiro ser muito grande, da Constituição direcionar vários temas e funções, as autarquias vão variar bastante. Eu preferi juntar em um slide só, regime comum e especial, para facilitar a compreensão. A principal diferença, que daí na hora vocês já vão pegar e falar isso aqui é uma autarquia em regime especial, é assim: essa autarquia, além de executar uma ação típica de Estado, também exerce alguma função num sentido de fiscalização, regulação, controle? Exerce. Então ela é especial. Com isso que vocês já vão matar tranquilo. Não precisa entrar no mérito muito de regime especial comum. Só lembrar, essa de execução comum. Executa, mas também estabelece diretrizes, controle, fiscaliza a atividade prestada pelo particular, enfim, então é especial. Daí aqui a classificação doutrinária geral, para diferenciar comum e especial, eles colocam essas quatro classificações aqui. Primeiro, poder normativo técnico. Em regime especial, por receber uma delegação da lei que a criou, ela possui uma autorização para editar normas técnicas. E isso aqui é importante, porque como que o Estado vai se preocupar com o funcionamento de energia elétrica, com uma lista de medicamentos e drogas que podem ser autorizadas ou não? Qual é a competência que o nosso legislador, que independe do nível federal, estadual, municipal, tem para tratar desses temas? Precisa que seja um órgão técnico, uma entidade, uma autarquia técnica para tratar disso. Então, o exemplo clássico, a Anvisa, só vocês lembrarem discussão lá de maconha e tal, permite ou não medicamento com cannabis, enfim. Isso é função de uma autarquia em regime especial. Não é função do Estado tá dizendo isso ou não. Precisa de normas técnicas, de pessoas técnicas para isso. A ANEEL também, em questão de regulação da energia elétrica. E por isso que elas são chamadas de agências reguladoras. As agências reguladoras, basicamente, são uma espécie das autarquias de regime especial. Comuns, por exemplo, o INSS. O que eu lembro aqui, numa forma bem ignorante, digamos assim, para facilitar, INSS. Eu lembro de um senhorzinho indo recolher a previdência dele. Ele simplesmente vai ter um direito, a autarquia executa e presta um valor que ele tem direito em razão do tempo de prestação do trabalho, da aposentadoria, enfim. Não teve aqui o INSS não exerce assim, uma função de fiscalização, controle de atividades exercidas por particular, não. Ele simplesmente tem leis objetivas, da concessão dos benefícios seguritários, os beneficiários vão lá, recolhem esse benefício e a autarquia executa. É diferente da Anvisa e da ANEEL, que além de executarem algumas funções, também vão editar resoluções e fiscalizar a atuação e o respeito às suas normas por parte dos particulares. Autonomia decisória. As autarquias em regime especial, o poder revisional se exaure no âmbito interno. É inviável que haja recurso dirigido para órgãos ou autoridades da pessoa federativa a qual está vinculado. Até porque,
ela é uma autarquia essencialmente técnica. Não tem por que a sua matéria está sendo direcionada para órgão ou pessoa que não vai ter o conhecimento necessário para dispor sobre ou decidir sobre. Daí aqui também uma questão bem importante, eventualmente pode cair em prova, admite-se a revisão por parte dos ministérios de ofício ou de forma provocada, que seria por meio do recurso hierárquico impróprio. Impróprio exatamente por isso, porque em tese não deveria se admitir que um recurso ou que uma reclamação administrativa saísse do âmbito interno dessa autarquia em regime especial, ou de forma provocada ou de ofício, quando os atos das agências ultrapassarem limites de sua competência ou contrariarem políticas públicas do governo central. Então o que você tem que tirar daqui é que assim, a autarquia em regime especial está trabalhando dentro do que deveria, houve alguma divergência ali, mas não, nada fugindo do normal, então tem que ser resolvido no âmbito interno. Eventualmente está indo totalmente de forma contrária ao que o governo central, daí aqui seria o ente da administração direta, externou enquanto política pública, então cabe um recurso hierárquico impróprio ou uma fiscalização, né, pelo poder de controle que a gente viu ali, que a administração direta possui, não é de hierarquia, de controle sobre essa autarquia. E lembrando só, né, que sempre, por nós estarmos dentro do sistema administrativo inglês, jurisdicional, judicial uno, qualquer tutela que um indivíduo sinta que precise ter protegido, um direito que ele sinta que foi afetado, pode acabar no judiciário. Tá? Independência administrativa. Os dirigentes das autarquias de regime especial possuem investidura termo, são nomeados para prazo determinado, não ficando à mercê dos critérios políticos. Aqui o José Carvalho Filho comenta que não é muito que acontece na prática. Muitas vezes os entes da administração direta acabam influenciando em autarquias, buscando ali colocar alguma influência política em normas, enfim, o que é vedado. A ideia é que vocês têm que lembrar assim, por ser uma autarquia essencialmente técnica, uma entidade técnica que vai dispor sobre temas de importância, que o Estado sabe que não vai dar conta e precisa delegar para uma pessoa jurídica diversa, direito público, para dispor sobre isso. Então você não pode sofrer a interferência do Estado. A entidade ela tem que ter a independência administrativa e por isso que é necessário que os seus agentes tenham um prazo de trabalho, para que não fique numa instabilidade, numa sujeição a uma exoneração discricionária. Por isso, eles somente podem ser exonerados enquanto estiverem em exercício do prazo, em caso de renúncia, condenação judicial transitada em julgado ou condenação em processo administrativo disciplinar ou por infringência de vedação imposta. Para essa proteção, as normas técnicas e a proteção que a população precisa nessa seara. Autonomia econômica e financeira, possuem recursos próprios e recebem dotações orçamentárias para gestão por seus próprios órgãos. Entre suas rendas destacam-se taxa de fiscalização e controle de serviços públicos. Eventualmente, as autarquias até podem realizar transações, basta que esteja previsto nas suas próprias leis orçamentárias. Mas o que importa é que lembrem que a autarquia possui uma autonomia orçamentária relevante. Autarquia fundacional. Tá? Passamos aí de autarquia sob regime comum, que é basicamente regida por normas gerais, pelas diretrizes constitucionais, e as autarquias em regime especial, quando a lei vai dizer expressamente até que é em regime especial, e ela vai ter algumas peculiaridades, como a sujeição dos seus principais diretores a um cargo com prazo. Passando disso, tem-se a autarquia fundacional. Eu não tinha comentado no vídeo da organização administrativa, mas coloquei nos comentários, porque é um tema muito importante e confunde muito. Quando se fala em fundação, a gente primeiro lembra de fundação privada, que ela é prevista lá no Código Civil, regulada pelas normas de direito civil. Um exemplo é a Fundação Roberto Marinho, lá da Globo, enfim, que tem as suas atividades específicas, mas que não tem nada a ver
com a administração pública, com o direito público. Então, ignorem. Lembrem de Roberto Marinho, Fundação Privada, e falem, não tem nada a ver com a administração pública. Não, nem confundam. E daí você vai ter dois tipos de fundação pública. A fundação pública de direito privado, que é a clássica, digamos assim, a propriamente dita. Um exemplo é a Fundação do Cinema Brasileiro. E a fundação pública de direito público. Por isso que eu não grifei lá naquele esqueminha do calma, não tenha medo, é só uma fase, que eu não grifei a fundação de amarelo. Porque ela não é pessoa jurídica de direito público, a fundação propriamente dita é de direito privado. Porém, ela pode assumir natureza de direito público. E nesse caso, tendo a fundação pública natureza de direito público, ela terá uma equivalência, de certa forma, à autarquia, ao regime autárquico. E daí ela é chamada de autarquia fundacional. Esse exemplo, os dois exemplos que eu coloquei aqui, ajudam a visualizar muito bem. Você tem o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e Fundação do Cinema Brasileiro. Qual que você pensa que é uma questão muito mais privada mesmo, que não deveria ter uma proteção, digamos assim, de normas públicas, que não é atividade típica do Estado? Cinema, com todo respeito, cinema é cultura. E a que precisa de uma proteção, que vai estar exercendo atividade típica, que vai estar fornecendo informações importantes e contribuindo de forma relevante para o Estado, para a administração, o IBGE. Então, por isso que tem essa diferença da natureza. Dependendo da fundação pública que vai ser criada, se ela for exercer atividade típica de Estado, ela vai assumir uma natureza de direito público, se equivalendo a uma autarquia, chamada de autarquia fundacional ou fundação autárquica. Se ela não for exercer uma atividade estatal, digamos assim, ela tem que ser de direito privado mesmo, porque seria até injusto, né, ela acabar adentrando no mercado com proteções indevidas. E esse entendimento do STF que eu coloquei aqui, que expressa claramente a atual concepção de que é aceitável, se admite as fundações públicas tanto de direito privado quanto de direito público. A STF já afirmou que nem toda fundação instituída pelo poder público é a fundação de direito privado. As fundações instituídas pelo poder público, que assumem a gestão do serviço estatal e se submetem a regime administrativo previsto nos estados, por leis estaduais, são fundações de direito público e, portanto, pessoas jurídicas de direito público. Tais fundações são espécies do gênero autarquia, aplicando-se a elas a vedação, que é a lei de Constituição Federal. Enfim, autarquia fundacional, fundação pública de direito público, é uma espécie do gênero autarquia. Por isso que eu coloquei ela aqui nos tipos, comum, especial, fundação autárquica. E agora a gente vai para as associações públicas, ou autarquia associativa. Deixa assim por enquanto. Eu não vou adentrar muito no mérito de associação pública, sistema de gestão associada, porque a princípio vai ter um vídeo falando bem melhor disso depois. Então, isso aqui é o que tentem decorar, o que tem que saber. A Lei 11.107 de 2005 dispõe normas gerais de instituição de consórcios públicos que devem constituir associação pública ou pessoa jurídica de direito privado. E daí no artigo 41 do Código Civil diz que as autarquias, que são pessoas jurídicas de direito público, as autarquias, inclusive as associações públicas. Um resumo muito rápido. Consórcio público é quando entes públicos se juntam para tentar executar uma atividade que vai ser benéfica para eles. E esse consórcio ele pode constituir uma associação pública ou uma pessoa jurídica de direito privado. Quando ele constitui uma associação pública, vai ter equivalência à autarquia, portanto, chamado de autarquia associativa, também conhecido como associação pública. Daí no livro José Carvalho Filho diz que formato consórcio público com a fisionomia jurídica de associação pública, sempre para a consecução de objetivos de interesse comum dos entes pactuantes e para a implementação do sistema de gestão associado, que vou tentar fazer um vídeo sobre isso para a gente entender melhor o que é depois, terá personalidade jurídica de direito público e natureza jurídica de autarquia. Beleza? Algumas questõezinhas que eu coloquei. Só controlar o tempo aqui, para não passar muito do que eu gostaria. Promotor de Justiça Estado de Goiás, prova de 2016. Por terem personalidade jurídica de direito público e designarem espécie de descentralização por serviços, as autarquias possuem todas as prerrogativas ou poderes decorrentes do regime jurídico administrativo.
assinale a assertiva incorreta. Primeiro, a autarquia possui autonomia financeira. Possui. Seus recursos, não importa se oriundos de trespasse estatal ou auridos como processo da atividade que ele seja afeta, configuram recursos e patrimônios próprios. Isso. Inclusive, lembrando, elas podem realizar transferências orçamentárias, basta que esteja previsto na lei orçamentária delas. A autarquia, como pessoa, e isso aqui também é importante, a autonomia financeira, pela própria essência da autarquia. O Estado já está descentralizando, falando que ele não vai, a admissão direta já está falando, a gente não vai conseguir executar essa atividade típica, a gente vai criar uma pessoa de direito público especificamente para isso, para que ela possa exercer. Então não tem como, seria até um pouco incoerente não haver uma autonomia financeira, administrativa, né, dessa pessoa jurídica, porque senão nem teria sentido, de certa forma, a descentralização. Se o próprio Estado continua com a autonomia financeira, o poder orçamentário sobre uma autarquia, ele basicamente vai controlar o dinheiro, o como que ela vai gastar, com o que vai gastar. E isso aqui já vai estar quebrando toda a ideia de descentralização, que é você não se preocupar mais, né, não absolutamente vai existir o controle, com a determinada execução de determinada atividade. A autarquia, como pessoa jurídica pública, usualmente persegue objetivos públicos, sem finalidade lucrativa. Lembrem lá do princípio do interesse público, é a base do direito administrativo e tem que valer, seja para a autarquia, seja para a sociedade de economia mista, empresa pública, fundação, principalmente e especialmente para os índices de admissão direta, sempre a finalidade da administração pública é o interesse público. Mesmo que ela realize uma licitação para comprar algum bem para um espaço físico, tudo é interesse público. Então, por isso que a gente sempre tem que estar atento ao que está acontecendo e tem os dispositivos de controle, seja por meio da ação civil pública ou da ação popular. C. Os bens das autarquias são inalienáveis e imprescritíveis. Aqui, atenção à questão do inalienável, podendo, no entanto, serem adquiridos pela via de uso capião. Como já havia comentado, pelas autarquias serem pessoas jurídicas de direito público, seus bens são públicos. Sendo seus bens públicos e havendo a vedação de uso capião sobre eles, também as autarquias têm essa proteção contra o uso capião. Sem falar que bens públicos eventualmente poderão ser alienados, desde que desafetados e licitados após autorização legislativa. Então essa aqui seria a alternativa falsa. E D. Os conselhos de fiscalização profissional, por possuírem natureza jurídica de autarquia corporativa, devem se submeter aos princípios constitucionais da administração, inclusive o da exigência de realização de concurso público para a contratação de pessoal. Gente, essa aqui, os próprios autores do livro colocaram, ela está incorreta. Só que ela não está tão incorreta quanto a C. A C está muito incorreta. A D, até dá para dar uma flexibilizada, que seja uma regra, digamos assim. Mas, em especial para nós do direito, não podemos esquecer que a OAB, ela não é considerada uma autarquia, muito menos ali possui natureza jurídica de autarquia corporativa. Porque ela se entende, o STF, que a OAB possui natureza sui generis. Ela é uma entidade autônoma, desvinculada, que possui autonomia. E aqui dá até para lembrar da possibilidade que o Conselho Federal da OAB tem para ajuizar uma DI. Precisa, então, que a OAB tenha essa desvinculação, que não seja vista como uma autarquia mesmo, pela autonomia, pelo poder, pela relevância do serviço público que ela exerce. Tá? E em razão disso, que não é necessária a realização de concurso público para a contratação de pessoal, de servidores para a OAB. Continuando, Ministério Público, prova do Mato Grosso, 2012. A condição de agência executiva na administração pública federal é situação que pode ser concedida pela Presidência da República a que tipo de entes? Gente, eu nem coloquei agência executiva nos slides porque, sinceramente, eu acho meio inútil. Porque a agência executiva, esse termo, ele deriva da Lei 9.649 de 98. Ele só pode ser dado para autarquias e fundações
Só que é basicamente uma nomenclatura, é uma qualificação, não muda a natureza jurídica, não muda a organização da pessoa jurídica. Tanto que o José Carvalho fala que a agência executiva não pode ser vista como agência reguladora, porque ela não vai exercer a função de fiscalização, controle e regulação. Ela vai ser a agência lá que vai executar apenas a atividade típica do Estado. Até aqui ela parece muito com a autarquia sob regime comum, certo? Então, qual que é a diferença dela para a autarquia em regime comum? O nome. Se fala em agência executiva, é uma autarquia em regime comum chamada de agência executiva. Última questão, daí o termo agência executiva só pode ser dado para autarquias e fundações. Última questão, prova para o Ministério Público Federal, 28º concurso de 2015. É correto afirmar que... Deixa eu baixar um pouquinho. Não, ficou ruim, né? Tá, baixo na próxima. São autarquias especiais as agências reguladoras independentes, as agências de fomento e as universidades. Falso. Universidade para serviço público e não é considerada autarquia em regime especial. Até porque a autarquia em regime especial, além de executar, vai estar fiscalizando, controlando, normatizando uma atividade que também esteja sendo exercida por particular. Tá? Então não tem nada a ver com as universidades, elas simplesmente executam um serviço público. Continuando, alternativa B. A OAB é uma autarquia especial. Aqui já está errado. A OAB não é uma autarquia, como a gente já comentou, de onde a exigência de concurso público para admissão dos contratados sob regime trabalhista. Não tem exigência do concurso público para a contratação de servidores pela OAB. É uma entidade sui generis. A autonomia, alternativa C, a autonomia das autarquias projeta-se no plano financeiro. Isso aqui é certo, mas está faltando também plano administrativo, plano político, vedada a transferência de recursos do orçamento de que a instituiu. Falso. Como eu disse antes, eles possuem não só uma autonomia financeira, como administrativa e política, e podem se transferir recursos do orçamento. Basta que esteja previsto em lei orçamentária própria. O CFM, Conselho Federal de Medicina, exerce poder de polícia. Certo. A gente vai ver numa aula específica o que é poder de polícia, é um tema muito legal. Basicamente, poder de polícia não vai só no sentido de privação de liberdade ou bens de um particular. Também vai na capacidade que algum ente da administração pública tem em regular. Você tem o poder normatizador, esqueci o termo, mas é um poder poder regulador, se não me engano, que as entidades têm em dispor regras certinho sobre como vai funcionar determinada atividade. E isso é uma das formas do exercício de poder de polícia. O poder de polícia não é só a privação de bens ou liberdade pessoal. E é isso. A gente termina essa aula sobre autarquias aqui. Deu uns 30 minutos. Vocês vão encontrar no YouTube uma aula ou outra com um tempo menor. Provavelmente em aula o professor vai demorar mais de uma aula para falar sobre autarquia, logicamente, porque tem um conhecimento maior, vai ter muito mais coisa para falar. Mas, sendo bem sincero, esse conteúdo que eu coloquei nos slides e até as questões meio que abarcam o que vocês precisam saber de autarquias, o que a gente precisa saber, né, para provas, OAB, concursos, trabalho, enfim. Espero que tenham gostado. Eu não chego a pensar e executar uma fala por slide, eu monto eles com base na leitura que eu fiz, em videoaulas que eu dei uma olhada, e vou pegando a ideia junto com vocês, para não ficar uma coisa muito robótica também, né? E para que a linguagem sempre fique mais próxima da que a gente teria numa conversa normal em sala, por exemplo, de aluno para aluno. Enfim, próxima aula a gente vai ver sobre fundações públicas, depois empresas públicas, sociedade e economia mista. Tamo junto e até a próxima. Valeu!